Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Quem vem adorar? Já tem irmã que pulou ali, já tem irmã marchando ali, já tem irmã glorificando ali. Pastor, o que aconteceu? Pastor, o que aconteceu? A terra tremeu, o céu escureceu. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20, versículo 1. Quem achou o texto bíblico, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Diz o texto, a ressurreição de Jesus. Eu vou repetir porque eu vi um glória a Deus aqui. A ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo de número 9. Porque ainda não entendiam as escrituras, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da casa do Deus vivo, eu peço uma vez mais que você redobre a sua atenção, pois a mensagem dessa noite é direcionada do trono da graça para o meu seu coração. Você já orou, já adorou, já sacrificou ao Senhor, e agora Deus uma vez mais dará resposta da minha e da sua adoração. Fique tranquilo que eu sou semelhante carro movido a álcool. Demora para pegar, mas quando pega nós vamos embora dando glória a Deus. O texto de João, capítulo de número 20, versículo 1, é um texto conhecido e considerado por toda a igreja, porque falamos a respeito da ressurreição do dono da igreja. O contexto bíblico é necessário analisarmos, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. Somos sabedores que o quarto evangelho é considerado como evangelho ímpar, o evangelho da intimidade do discípulo para com o mestre. Quem escreve esse evangelho é o evangelista João. A palavra João em grego koine Ioannes, que significa agraciado, graça divina, favor imerecido dado de Deus para a humanidade. João é considerado como o discípulo mais novo do ministério terreno de Jesus Cristo, a ser chamado com aproximadamente 24 anos de idade. Considerado como o mais íntimo, porque recostava a sua cabeça no peitoral de Jesus para ouvir as batidas do coração do mestre. Considerado também como teólogo dos apóstolos, porque ele defendeu a divindade de Jesus Cristo no seu evangelho, nas 3 epístolas universais e no único livro profético no Novo Testamento, a saber, o livro de Apocalipse. Quando abrimos a nossa Bíblia, somos sabedores que esse evangelho é possuidor e simplesmente considerado o 43º livro da Bíblia, possuidor de 21 capítulos, 879 versículos, com 167 perguntas, dividida em 2 partes. Capítulo 1, o prólogo de João. Capítulo 2 ao 21, a manifestação pública do ministério terreno de Jesus Cristo. Quando abrimos a nossa Bíblia, somos sabedores que João vai refutar uma teoria gnóstica do século I da era cristã, que combatia a carnalidade ou o corpo carnal de Jesus Cristo, dizendo, ou simplesmente dos céticos, que é simplesmente do grego aparecer ou ser semelhante, que dizia que Jesus, sendo Deus bom, não poderia habitar numa carne má. Porém João vem quebrando tudo no melhor sentido da palavra. Em João capítulo 1, versículo 1, ele declara: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A expressão em princípio aqui, aplicado no hebraico, é Bereshit Hayah Hadavar, que significa dizer, em princípio é a palavra. Em grego, en arche holoi
logos, que significa dizer, antes que o mundo existisse, a palavra já existia. E quem é a palavra encarnada? Jesus de Nazaré. Antes que o sol existisse, Jesus existia. Antes que a lua fosse formada, Jesus já estava na glória de Deus Pai. Me dá retorno aqui. Antes que a terra fosse formada, Jesus já estava na glória eterna com Deus Pai. Eu tenho uma notícia para quem trouxe glória a Deus da alma e adoração da boca. O diabo tem raiva de você, não é por causa do seu sapato de cor alemão, do seu terno da Empório Armani. O diabo não tem raiva de você, minha querida irmã, por causa da sua bolsa da Gucci, da Prada ou da Dior. O diabo tem raiva de você porque o teu nome está escrito nos céus. O teu nome está escrito nos céus. O contexto bíblico declara que a manifestação do verbo agora é aplicado em João, porque nos evangelhos, as biografias do ministério terreno de Jesus, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Mateus, Jesus é rei. Em Marcos, ele é servo. Em Lucas, ele é filho do homem. Em João, ele é filho de Deus. Alguém chegou para o pregador calvinista Charles Haddon Spurgeon e declarou: se tivesse um versículo na Bíblia que resumisse toda a história da salvação, qual que seria? E Charles Spurgeon declara João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O contexto histórico nos apresenta que João se torna o maior evangelista no contexto apostólico. Ele é aquele que recostava a sua cabeça no peitoral de Jesus para ouvir as batidas do coração do mestre. Aquele que consertava as redes quando Pedro pescava é o mesmo que vai se tornar um dos maiores escritores do Novo Testamento, escrevendo o 4º evangelho, 3 epístolas universais. É o único livro profético do Novo Testamento, Apocalipse, possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras, 21 juízos, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, que revela a glória de Deus antes da criação e depois da criação, e você não deu glória a Deus ainda. A palavra do Senhor vai se cumprir, e o contexto histórico nos apresenta que o próprio Cristo, na sua profecia messiânica, datada por Isaías há 750 anos antes de Cristo, declara, Isaías capítulo 53, só quem é de Bíblia, Isaías capítulo 53, versículo 1: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como o renovo de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, nós olhávamos para ele e não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Era experimentado nos trabalhos, passava por dores, mas verdadeiramente ele levou sobre si todos os nossos pecados, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu vou repetir que alguém ainda não entendeu. Nós fomos sarados. Sarados do que, pastor? Sarados da doença chamada pecado, porque aqui nós temos enfermidades, mas o pecado não prende esta igreja. A igreja está lavada e remida do sangue do Cordeiro. Ela baramaio rebia canacia. Olhe para o crente bonito que está ao teu lado, diga, é hoje. Olha para ele e diga, é hoje. Diga, vai dar glória a Deus hoje ou vai deixar para amanhã? Ele já ressuscitou, a glória já está na casa, a manifestação já está na casa. O sangue te lavou, o sangue te resgatou, e o Espírito Santo te renova agora pela palavra. É a palavra. João manifesta o eu sou. A expressão eu sou, ela denota a divindade de Deus no Antigo Testamento. Olha o texto, Isaías 43:3. Ainda antes que houvesse de eu sou, ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, Senhor, quem me impedirá? O eu sou se manifestou a Abraão. Aonde? Vai homem Elohim, onde ele declara, Ani El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. A palavra El Shaddai aqui é muito forte, posso falar sim ou não?
Sim ou não? Desse jeito não vou falar não, deixa para outro dia. Fala sim ou não? Sim. A palavra El Shaddai vem da raiz hebraica Shad. Diga Shad. A palavra Shad, ou a raiz do verbal, significa dizer seio. É um órgão amamentador que toda mãe possui para alimentar o seu filho. Era Deus dizendo para Abraão, se tu não der glória é só em 2025 agora. Era Deus dizendo para Abraão, Abraão, antes que você saísse da tua terra, da tua parentela, eu já preparei um colo particular comigo. Abraão, eu sou todo-poderoso, significa dizer, assim como a mãe, o filho depende da mãe para se amamentar e crescer com as substâncias necessárias, eu tenho tudo o que você precisa para crescer ainda no deserto. Tem alguém que entendeu ali? O mundo não tem nada para você crescer, mas aqui tem presença para você crescer para a glória dele. O eu sou se manifesta. A expressão eu sou em grego é ego em mim. Repita, ego em mim. Toda igreja, ego em mim. A expressão ego em mim se aplica em Jesus Cristo. Alguém perguntou para ele, quem é você? E ele disse, eu sou, antes que Abraão existisse. Quando ele diz eu sou, a expressão eu sou no original significa dizer, eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para ser quem eu sou. Vou repetir para você entender. Eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para ser quem eu sou. Significa dizer, o teu Deus não depende do presidente da República Federativa do Brasil para te abençoar. O teu Deus não depende do dólar para te honrar. O teu Deus não depende do ouro e da prata porque é dele. A única coisa que ele depende é da palavra. Se ele falar, vai se cumprir para a glória do nome dele. Para quem trouxe adoração, Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. O Cristo se revela. Elaui daraganácio. O Cristo revelado no Novo Testamento, o Cristo meigo, a manifestação bíblica, era necessário que ele padecesse. Segundo o contexto histórico, Jesus vai passar por cerca de 6 tribunais, 3 civis, 3 judaicos, 3 civis e 3 religiosos, 3 judaicos e 3 romanos. O contexto bíblico declara que na noite da ceia, o Senhor se manifesta, o pão é partido, o cálice é apresentado, o sangue da nova aliança. O contexto bíblico nos apresenta que no partir do pão, Judas se manifesta. O diabo entre Judas, ele sai para vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas o contexto bíblico nos apresenta que o eu sou se manifesta. Vão para o monte orar, Monte das Oliveiras, Jardim do Getsemane. O contexto bíblico declara que eles vão agora cantar um hino ao nome do Senhor, um hino de romagem, um hino de peregrinação. Jesus chega no Jardim do Getsemane. A palavra Getsemane no original é Getsemane, que significa dizer prensa da oliveira. Quando chega lá, Jesus ora, os discípulos estão de lado, a escuridão toma conta e Jesus ora, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ele volta, quem está dormindo, Pedro, Tiago e João, e os outros discípulos, Jesus olha e declara, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês não conseguem orar, vigiar 1 hora comigo. Ele volta para a oração, e a oração é essa, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas tem uma vírgula, todavia seja feita a tua vontade. Ele volta, estão dormindo de novo, a terceira vez, ele vai suar sangue, o suor vai, simplesmente os polos vão dilatar, e ele vai ter simplesmente uma ebulição. E o contexto científico nos apresenta que quando a pessoa tem isso, é porque ela está em grande angústia por algo. E o contexto histórico declara que na terceira vez, o teu Cristo volta e diz aos discípulos, levantai, porque os meus acusadores se aproximam. O contexto bíblico declara que Judas está
estava com eles, e na oportunidade o Cristo estava como ovelha muda indo para o matadouro. O contexto bíblico nos apresenta que no meio da multidão, no meio dos soldados romanos e dos soldados do Sinédrio, vão perguntar: quem é Jesus? No meio da confusão, Judas declara: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. Quando Judas declara isso, ele beija Jesus na face. Quando ele beija Jesus na face, Jesus olha para ele e declara: amigo, a que tu vieste? Jesus sabia que ele era o traidor, mas o caráter de Judas não muda o caráter de Cristo. O Evangelho grita para que nós possamos compreender. A influência de Judas não pode influenciar o caráter do Evangelho de Cristo em você. E o texto declara que alguém pergunta: quem é Jesus? E ele diz: eu sou. Quando ele diz eu sou, cai todo mundo, só ele fica de pé. Ah, você não entendeu, vou repetir. Cai todo mundo, só ele fica de pé. O leão queria bradar, mas o cordeiro precisava morrer. Quando ele diz eu sou, cai todo mundo, só ele fica de pé, porque ele é aquele que é a semente da mulher, o cordeiro santo, o cordeiro pascal, a rocha ferida de Meribá. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é aquele que é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça. Eu sou. Quem pode adorar ele por 30 segundos, adora. Adora porque o meu tempo já foi embora, eu vou aplicar. Adora porque o eu sou está aqui. Aquele que manda, aquele que comanda, aquele que faz. Eu vou profetizar. Quem vai sair da tua casa não é você, o teu filho, a tua filha. Quem vai sair de lá é a depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Está caindo agora. Ele vai passar. A revelação se aplica a Cristo. Ele é levado, passa por 6 tribunais. Contexto histórico declara que ele agora é sentenciado. Crucifica-o. Aquele que ele multiplicou pães e peixes para matar a fome dos seus filhos são os mesmos que dizem: crucifica-o. Pilatos lava a mão, Herodes deixa de lado. Pedro já havia negado, Judas já havia traído, Maria está do lado, João no pé. E Jesus cumprindo a palavra de Deus. Segundo o médico alemão Pierre Barbet, foram abertas 400 feridas no corpo de Jesus. Ele fez autópsia histórica e bíblica do corpo de Cristo na cruz do Calvário. Ele agora vai ser sentenciado à crucificação. Antes da crucificação, chicote de azorrague. A palavra azorrague aqui significa simplesmente o chicote da crucificação, ou chicote do tormento, aonde na ponta do chicote havia osso de carneiro seco e bola de ferro, para bater nos ossos e o osso para rasgar a carne. 400 feridas abertas. O corpo do meigo nazareno, cada chicotada que ele recebia puxava o algoz. Quando puxava, rasgava a sua carne. E ele, como ovelha muda, foi levado a matadouro. Ele não gritou. O que ele fez, pastor? Ele gemeu. 400 feridas, segundo alguns historiadores vão dizer que dava para ver o sangue escorrendo, algumas partes da carne viva. Como se não bastava, pegava agora um manto de púrpura, colocava no seu corpo, grudava com sangue e água e doía ainda mais. Pegaram agora a coroa de espinho. Segundo o médico alemão Pierre Barbet, na verdade era um capuz de espinho que pegava da testa e ia até a nuca, cobria todo o globo. E segundo a história vai declarar, pegaram um pedaço de cana, bateram com ele na cabeça do teu Cristo. O espinho penetra a massa cefálica. Ele agora vai ter dores crônicas, enxaqueca crônica. O sangue escorre. Ele olha para frente.
o seu corpo carnal, os seus olhos carnais, ele vê os seus algozes, mas nos olhos espirituais, ele vê você sentado, levantando a mão e dando glória ao nome. Ter vida chorando, isso é poder da palavra. 400 feridas. Agora vão colocar o chamado pátibulo. Antes disso, vão pegar agora e vão dar um soco na face de Cristo. E vão falar para ele: profetiza, ó Cristo, quem bate na tua face. Ele calado não fala nada. Vão pegar agora o manto de púrpura, o capuz de espinho. E ele agora com o corpo aberto, dilacerado, o sangue escorrendo, a carne sendo vista, e simplesmente vão pegar o pátibulo, que é a parte horizontal da cruz, aonde pesava cerca de 56 quilos. A crucificação fora o instrumento de tortura fundado no ano 260 antes de Cristo, que fora simplesmente adotado pelos romanos depois dos gregos. Na oportunidade, a cruz existia três: a cruz X, a cruz Y e a cruz T, a cruz humildes e a cruz sublimes. A cruz sublimes é a cruz mais baixa, a cruz humildes é a cruz mais alta. O acusado que ficava na cruz mais alta era o acusado ou condenado que tinha grande popularidade. E agora vão pegar o pátibulo, a parte horizontal que prendia a mão do acusado, os braços, e vão colocar no corpo de Jesus, e ele vai caminhar segundo a via dolorosa. Para me concluir devido ao horário, ele vai caminhar, e no meio do caminho o seu corpo não aguenta, ele cai. Vão constranger ele de novo, levanta, ele cai de novo, e alguém vai constranger um tal de Simão Cirineu, que não era de Israel, não era do grupo apostólico, não estava na mesa com Jesus, não recebeu nenhum milagre. Constrange ele, pega ele, levanta ele. Eu não sou da terra, mas eu vou ajudar. Eu não sou israelita, mas eu vou ajudar. Eu não sou judeu, mas eu vou ajudar. Quem sabe naquela ocasião, o corpo aberto de Cristo, o sangue escorrendo, o acusado, Simão Cirineu, vai pegar o acusado. Quando pega pelo ombro, Jesus olha para ele, quem sabe dá um sorriso no meio da crucificação. Simão Cirineu não era de casa, mas Deus enviou de fora para ajudar na promessa. Pastor Aleph, eu não entendi. Recebe que é do céu para a tua vida. Se ninguém de casa te ajudar, não tem problema, nem que Deus mande de fora, mas a palavra vai se cumprir na tua vida. Pega essa palavra, quem crê? Deus vai mandar de fora, mas a palavra vai se cumprir para a glória do nome dele. Levante a mão direita para mim concluir agora. A mão esquerda bem alto, isso. Pegue na mão desse crente, por gentileza. Aqui no altar também, pega na mão dele e diga: é hoje. Diga: o sangue derramado foi por amor à sua alma. Diga: sabe por quê? Jesus não gritou para que você pudesse gritar: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Se tem alguém que acredita, adora. Já tem crente falando em línguas aqui, já tem crente chorando ali, já tem irmã sendo renovada aqui, já tem jovem glorificando aqui, já tem obreiro sentindo a presença. Recebe graça agora, recebe reforço. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda na carne, mas segundo o Espírito. Caladau ergia na camacio, la durgi de quimicala baramaio rebia na ravacia, la da canacio deramaio calabaramaio rebia, ala canacio deramaio rebia, ala canacio deramaio re. Recebe graça agora, recebe reforço agora, recebe renovo agora, porque o sangue te purifica. Ele vai subir o Gólgota. Amaui.
Amagamau Erédia. Tem uma glória na casa, adora. Ramantria. Ramantinaya Nagacio Rébia. Tem uma nuvem de glória passeando na casa. Adora Ele porque Ele está curando aqui. Adora Ele porque Ele está curando. Eu vou liberar do céu porque o céu me autoriza. Para quem trouxe glória a Deus na alma. Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Caiu. Ébia Hanaya Ludirgi Kamaya Rédia. A manifestação da cruz. Ele sobe o Gólgota. Para me concluir, o texto bíblico declara que quando ele chega no alto da cruz, segundo o contexto histórico, o acusado que ficava na cruz, segundo o Plínio de Roma, historiador romano, ele vai declarar que o acusado ficava na cruz sublimes. Vinha as aves de rapina, os cães e bestas feras para comer a sua carne. Quem ficava no alto da cruz, na cruz sublimes, era a cruz mais alta, aonde ficava simplesmente o acusado cerca de 7 a 9 dias. As aves de rapina vinham comer a órbita dos seus olhos, jogavam-se fezes e urina na cara do acusado. Porém, Jesus ninguém tocou. O osso não se quebrou, pastor. Porque a profecia do texto de Sefer Tehillim Mismor le Davi, Salmo 22, o Salmo messiânico, nenhum dos seus ossos vão ser quebrados. A bola de ferro no chicote era para quebrar o osso. No osso de Jesus, a bola bateu simplesmente de ferro no osso e não trincou o osso. Porque o osso representa promessa. Nenhuma das suas promessas vão ser quebradas. Se não der glória com isso, só em 2025. Jesus sobe. Quando ele sobe no alto da cruz, no alto do Gólgota, Monte Caveira, a história declara que ele é crucificado. Os tripes, que é a parte vertical da cruz, é levantado. O seu corpo é amarrado. E os seus pés e mãos pregados. Porque se pregasse apenas, ia rasgar a carne e o acusado ia cair. Porém, tinha um cédile que segurava simplesmente os pés, e as mãos eram amarradas no punho e pregadas. Cada prego que era batido, era o sangue que escorria, e Jesus não gritava, ele gemia. Por isso que o pastor Bruno falou e bem disse, o culto de ceia é o mais importante porque é a memória e ressurreição de Jesus. Se você não sente nada com a pregação da cruz, não sente nada com a ceia, aceita Jesus de novo. Quando ele sobe no Gólgota, à direita e à esquerda o acusado, o da esquerda declara, já que salvou tanto, salva a ti, a nós também. O da esquerda é complicado. Quem é de esquerda é meio complicado mesmo. Quem é de direita? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a você, cala-te porque ele está aqui e não merece. Nós exceção porque pecamos. Olha o que Jesus olha para ele e diz, hoje mesmo, no meio da cruz, Jesus arruma um amigo. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Para melhorar o seu glória a Deus e aleluia, o acusado pediu reino, e reino é extensão territorial. Porém, Jesus olhou para ele e falou, eu vou te dar algo melhor do que reino. Pergunte para mim, o quê? Está fraco? O quê? Eu vou te dar um paraíso, que é o quê? Empréstimo do iraniano para asideusos, que significa jardim particular. Sem constranger ninguém, se quiser faça, se não quiser não tem problema, diga para alguém, tem jardim particular para você. Se ele não der glória, corre de perto dele. No alto da cruz, encerra agora por causa do horário. No alto da cruz, Jesus, ele prega 7 sermões. No último, ele diz, tetelestai.
Antes de falar tetelestai, ele diz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Porque segundo a lei, quem era para morrer era quem pecava. E Jesus não pecou. E a morte não podia matar ele. Vem comigo no mundo espiritual. Os demônios olham para a morte e declaram: morte, vai no pé. A morte volta chorando, não dá. Porque os pés deles são os pés que anunciam as boas novas. Vai na mão direita. Não dá. Porque na mão direita ele tem 7 estrelas, poder sobre a igreja. Mundo espiritual, para quem é doido pentecostal igual eu, vai na mão esquerda, não dá. A mão esquerda é a mão de Deus. Vai na cabeça, não dá. A cabeça dele tem uma coroa de muitos diademas. Mundo espiritual. Vai no coração dele, não dá. Porque o coração dele é o coração de Deus na terra. Aí Jesus, segura o glória a Deus, quer ver? Aí Jesus olha para a morte e diz: morte, quer saber de uma? Eu vou quebrar o seu galho hoje. Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Quem vem adorar? Já tem irmã que pulou ali, já tem irmã marchando ali, já tem irmã glorificando ali. Pastor, o que aconteceu? Pastor, o que aconteceu? A terra tremeu, o céu escureceu, o véu do templo se rasgou de cima para baixo, mortos ressuscitaram e a glória veio aí. Eu encerro agora. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dela. Levante bem alto, isso. Levanta alto, levanta. Urabaia, urabacanacia, arabaiaha. Diga para ele: o diabo te odeia. Grita: o diabo te odeia. Sabe por quê? Diga: sabe por quê? Porque ele tem asas. Grita: ele tem asas, mas caiu. Porém você não tem asa, mas vai subir, vai subir, vai subir, vai subir, vai subir.